Mateus. Vamos aqui dar, aleluia, continuidade naquilo que o céu tem nos entregado. Mateus 26. Domingo passado, o papai desceu aqui com os 2 pés e ele vai fazer isso de novo, porque ele já fez e ele vai continuar fazendo. Capítulo 26, a partir do 36. Você que achou, dá um glória a Deus, amém? Você que ainda não encontrou, fala, espera por mim. Todos encontraram, amém? Capítulo 26 de Mateus, a partir do 36, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, talvez na tua versão está aí Tiago e João, amém? Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: então nenhuma hora pode vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a 2ª vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos ou dormindo, como está aí, porque os olhos já estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos. Eis que é chegado aquele que me trai. Eis que é chegado aquele que me trai. E você adora Jesus, glorifica o nome do grande. Aleluia. Podeis assentar. Aplaude a Ele direito, porque é para Ele. Isso, exalta o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém? Catuca teu irmão e fala para ele: que bom que você veio. Fala: Deus marcou essa reunião para nós nesta noite. E nós vamos entregar aquilo que de melhor nós temos. Amém, igreja? Antes de iniciar essa oração, ou melhor, olha, estou tão aqui, que eu entro para guerrear, para oração, a ministração. Eu quero falar algo para a igreja. Deus tem separado um tempo específico para esta casa. Bem assim como Deus tomou a vida da sua profeta aqui para falar: eu quero elevar o nível. Eu estou elevando o nível. Pega na mão desse crente aí, pega na mão desse crente. Eu já vou começar a ministrar. Fala: o Senhor vai nos elevar a níveis profundos. Fala: o Senhor vai nos elevar. O Senhor vai fazer. Fale: nós juntos vamos chegar no propósito que Ele tem. Amém? Glória seja dado o nome do Cordeiro. Antes de iniciar esta canção, o Senhor falou ali comigo. E eu nem falei com o bispo, mas eu já vou falar aqui com vocês. O Senhor falou: aqui é um celeiro. E aqui tem muitas potências reunidas. Tem muitos talentos. E eu quero te dizer uma coisa. Sabe o que é que Deus quer de nós? Que nós não olhamos: o talento meu é melhor que o seu. Eu sei mais que você. Não. Porque Ele nos chamou como células dentro do corpo para a multiplicação delas.
e para o funcionamento de uma anatomia chamada sangue. Sangue é vida. E nós estamos diante do Pai. E o Senhor falou assim: a vaga, jovens, pais que estão aqui, invista nos teus filhos. A vaga para a bateria, a vaga para o baixo, para o teclado, para o violão. Investe no teu filho no canto. Se ele sabe cantar, invista. Porque o Senhor está falando: eu vou reunir os talentos. Eu vou trazer um tempo. Não tem grande, não tem bom. Vai ser para minha glória, para o meu louvor. Catuca esse crente aí e fala assim: Deus derramou unção, foi para você partilhar. Porque o que você carrega não é teu, é de Deus. E se você reter o que é de Deus, fala bem alto aí para ele, fala ai. Fala ai. Fala, a obra não para, mas ai. Então multiplica, meu irmão. Fala, multiplica. Fala, o céu te chamou para multiplicar. Levanta a tua mão lá em cima no terceiro andar. Porque se Deus te chamou para orar, tu vai ensinar quem está do teu lado a orar. Se Deus te chamou para profetizar, o Senhor vai gerar profetas através do teu ventre. Se o céu te chamou para pregar, Ele quer através da tua vida gerar pregadores. Se o céu te chamou para tocar, o Senhor quer que você gere tangedores. Se o Senhor te chamou para adorar, Ele te chamou para multiplicar adoradores. Adoradores, quem é que pegou isso aqui? Quem é que pegou isso aqui? Então me ajuda a ministrar, falar assim: é hoje. Fala, tem azeite aí para partilhar? Ou você é daquela turma que fala assim: a unção é minha, coitado. Aí a unção que eu recebi é minha. Não é tua não. Eu te provo na Bíblia. Ele te confiou sobre a tua cabeça carregar aquilo que é dele. E quanto mais é dado, mais requerido é. Quanto mais é dado, mais ele vai requerer de mim e de você. Requerer o quê? Que nós caminhemos luz à sua palavra. Que nós venhamos multiplicar aquilo que nós recebemos. Quem lembra daquele que recebeu 1 talento? Quantos talentos? Jesus está aqui, vocês não estão entendendo, mas ele está aqui. Quantos talentos? E o que ele fez com o único talento que ele recebeu? Ele fez o quê? Guardou não, guardou é chique. Guardar é quando eu gosto de alguma coisa. Vamos melhorar esse negócio, pegar o que é a Bíblia. Por isso que eu amo minha Bíblia antiga. Porque esse negócio da nova atualidade quer minimizar o peso da palavra. Ele enterrou. Enterrou. Não vamos maquiar não, enterrou. Guardar é uma gaveta, é uma cômoda. Ele enterrou, cavou e enterrou. Catuca teu irmão, fala: não é tempo de enterrar talento. É tempo de multiplicar o talento. Porque a escavadeira do céu vai aí na tua terra. A escavadeira do céu vai aí na tua terra. A badagaia súbia, me prova, pastora. Tem uma figueira no meio da vinha. E eu estou vindo todo ano e ela não está dando fruto. Vou cortar. Abre tuas mãos. Porque aquele que cuida da terra e trabalha na terra e permeia a terra e aduba a terra está aqui. Alguém sabe o nome dele? Alguém sabe o nome dele? Hein? O nome dele que aduba a terra? O Espírito Santo, meu irmão, está aqui nessa noite, minha irmã. Ele vai trabalhar na terra. Porque ele falou assim: me dá mais um ano. Me dá mais um ano para eu trabalhar nessa terra. E papai está dizendo: já passou muitos anos. Então chega de dar desculpa. Porque ele vai passar com a mão dele. Ele vai arrancar a erva daninha. Ele vai arrancar os pedregulhos. Ele vai tirar tudo que impede. Porque essa figueira vai dar fruto. Você vai gerar fruto para o Senhor. Você vai gerar fruto para o Senhor. Você vai gerar fruto para o Senhor. Aleluia. Arruma aí o ombro. Arruma o ombro e fala para o teu irmão: há vagas. Fala: conta comigo. Fala: para ser espremido também. Mas vamos ser aprovados. Amém?
Quem entendeu a mensagem de papai aqui? Quem entendeu a mensagem de Jesus aqui? Então vamos para a palavra, vamos? Encarando, enfrentando, aceitando e recebendo através do meu Getsemane. Aleluia. Enfrentando o meu Getsemane. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Enfrentando, eu peço ajuda da sonoplastia aí, porque eu não sou calma não, vem comigo. Aleluia. Enfrentando o meu e o teu Getsemane. Aleluia. O dia mais importante da história começar a acontecer. Um dos dias mais importantes começa dentro do Getsemane. E a semana passada nós aprendemos aqui, dentro desta palavra, o poder da pressão. O poder de ser pressionado. Getsemane é um lugar conhecido como um jardim. O Jardim das Oliveiras. Mas este lugar, eu gosto de falar, não é apenas um jardim qualquer. Este lugar é um lugar chamado lugar de prensa de azeite. Lugar de ser amassado. Lugar de ser pressionado. Lugar de ser esmagado. Eu não sei como é que estão as pressões aí na tua vida, dentro da tua casa, dentro do teu casamento, na tua empresa, no teu ambiente de trabalho, na escola, na faculdade. Eu não sei como é que está aí as pressões dentro de você, na tua mente, no teu coração. Talvez você entrou aqui falido de amor, falido de perspectiva, falido de projeções, falido de amigos, falido de todas as áreas que vieram para te abater e te entristecer. Mas Jesus nos trouxe aqui nessa reunião para dizer, é o teu Getsemane, é o lugar da prensa de azeite, é o lugar do esmagamento da azeitona, é o lugar onde vai produzir um azeite, um vinho novo. Por que vinho novo? Porque ele nos leva ao máximo, ao ápice daquilo que é esticar, daquilo que é expandir, para poder descer sobre nós a sua graça, para descer sobre nós a sua virtude. E Jesus é o maior exemplo, o modelo perfeito, o modelo incomparável, o modelo imutável, o modelo supremo. E Ele está aqui nessa noite para alinhar a minha e a tua vida, para trazer sobre nós a esperança através da dor, para trazer através de nós e através da vida dele a certeza e convicção que Ele ainda muda a história. Ele ainda muda a história. Você crê que Ele ainda muda a história? Ele vai mudar a minha e a tua aqui nessa noite. Mas o Senhor já contou o segredo aqui. Que para viver a glória da segunda casa, eles tiveram que tomar posicionamentos. Para viver a glória da segunda casa, eles tiveram que estar alinhados ao padrão que Deus queria para eles. Ou seja, Deus sempre vai colocar um padrão para mim e para você. Deus vai colocar para mim e para você. É isso, filha. Então obedeça. Jesus já falou aqui, ai de ti se recuar. E ainda deu o nome, ainda falou que te puxa de novo para o vale. Sabe o que é isso? É Deus falando assim, não tem mais tempo. O Senhor está dizendo para mim e para você, você está na prensa, é aleluia, dando glória para Ele. É Ele amassando e você levantando a mão. É Ele apertando e você adorando. É Ele apertando e você orando. É Ele apertando e você dando glória. É Ele apertando e você dizendo, eis-me aqui. É Ele apertando e você dizendo, eu vou. É Ele apertando e você dizendo, eu não abro mão. É Ele apertando e você dizendo, eu vou fazer a tua vontade. É Ele apertando e você recebendo. É você adorando e Ele descendo. Ele vai fazer na minha e na tua vida. Ele vai fazer na minha e na tua história. Ah, crente, se nós soubéssemos tudo aquilo que Ele tem liberado para nós nessa noite, neste lugar. Nós estamos acabando um mês profético, livramento e proteção, justificação, visão ampliada. Pastor, o que é isso? Deus livrou esse mês, Deus guardou, Deus sarou. Deus fez coisas grandes. Tu acha que o Senhor não vai entrar nessa prensa contigo? Tu acha que Ele não vai te visitar de forma tremenda? Nós falamos aqui sobre algumas pressões. E as pressões, aleluia, que o Senhor trouxe na sexta não, no domingo passado foi, Ele sofreu pressões internas. Quem lembra disso?
pressões internas. A minha alma está angustiada e angústia de morte. A minha alma está a ponto de morrer de tanta angústia. Ele sofre pressões internas. Ali é a humanidade de Cristo, a divindade perfeita, junto com a humanidade perfeita, porque ele esteve na terra como homem, porém um homem sem pecado, um homem puro, imaculado, como diz a palavra. Ali está denotando a imagem, como o bispo falou, do Deus vivo sendo Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus, de tomar o poder e mudar a história, mas ele assume uma condição humana, para mostrar para mim e para você. Você suporta, eu sei como é essa dor, eu te ajudo a suportar, eu te sustento, eu te levanto, eu trago alívio, eu trago refrigério, eu trago cura. Deus tem alívio para mim e para você. Jesus, ele fica angustiado pelo terror. Eu vou usar essa palavra daquilo que ele haveria de passar. O Getsemane é lugar de preparação. É lugar do que, igreja? Então catuca esse irmão, fala assim: Deus está te preparando. Fala assim: Ele está te preparando. Se é no vale, tem preparação. Se é no deserto, tem preparação. Se é no Getsemane, tem preparação. Fala, a pressão interna que você está sofrendo vai gerar azeite. Vai gerar azeite. Aleluia, eu vou falar de novo. Vai gerar azeite. Escuta uma coisa. Jesus venceu o diabo onde? Quem lembra? Jesus venceu o diabo onde? Jesus venceu o diabo onde? Jesus venceu o mundo onde? Aonde? Jesus venceu o diabo onde? Jesus venceu o mundo onde? Mas no Getsemane ele vai ter que vencer ele mesmo. No Getsemane ele vai ter que vencer a humanidade dele. Levanta a tua mão que eu já quero liberar uma palavra. Antes de ser o teu inimigo, Satanás, o Senhor está dizendo: você precisa vencer você mesmo. Você é o teu maior inimigo. Antes de Satanás, natureza pecaminosa, natureza adâmica caída, herança do pecado. Mas ele está dizendo: essa natureza vai ser revertida a um corpo glorificado. E para isso você precisa vencer as tuas vontades, os teus desejos, os teus pensamentos, as tuas vontades próprias. Fala, é noite de vencer. Fala, Getsemane é lugar de prensa de azeite, mas é lugar de vencer a nós mesmos. É lugar de vencer eu e você. Lá na prensa ninguém sabe o que a gente é lá na nossa casa. Lá na prensa ninguém sabe quem é a gente no trabalho. Lá na prensa ninguém sabe quem é nós dentro da escola ou da faculdade. Lá na prensa ninguém sabe quem é você na tua rua. Porque escuta aqui, eu já dou um recado. De manhã toca louvor e à tarde a baixaria pega, se converta, toma vergonha na cara, porque alguém está passando e está ouvindo. Que testemunho você vai ganhar? É porta que bate, é portão que bate, é cachorro que apanha. Oh, meu irmão, é tempo de se consertar. É o Getsemane para você conhecer quem você é. Resolvia tudo no braço, agora é no joelho. Resolvia na boca, agora é boca no pó. Fala assim: vamos nos converter hoje, vamos? Papai está aqui. Pressões internas. Ele vai sofrer pressões só que as pressões externas que ele vai viver, ele vai chamar o Pedro, Tiago e João, e ele vai para o lugar da oração como costumava fazer. Nós vamos aprender as lições do Getsemane hoje. Aleluia. Ele ia orar no lugar que ele costumava fazer. E ele vai chamar 3. Esses 3 são íntimos dos 12
Ele chama 3. Porque nem todo mundo vai entender a guerra que você está passando. Nem todo mundo vai ter estrutura para ouvir o teu problema. É por isso que nós temos que dar testemunho. Porque alguém vai aceitar Jesus através do nosso comportamento. Não vai ser através da nossa fala. Tem pessoas que vão aceitar Jesus através da minha e da tua conduta. Não é através da Bíblia aberta. Tem pessoas que vão ser atraídos a chegar na igreja pela tua mudança de vida. Sabe, eu fui. Ela não pode fazer parte do meu presente. Não pode fazer parte do meu presente. Ela precisa, a nossa natureza caída, pecaminosa, precisa estar debaixo dos nossos pés. E Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite de domingo da família, que dentro da tua casa tem supervisores e tem analíticos ao teu redor. Dentro da tua casa tem supervisores que é a tua família, pai, mãe, filho, filha, esposa e analíticos ao redor. Seja alguém para entregar um gás. Porque se na tua casa não tiver paz, na hora que ele entrar e Jesus quiser alcançar ele através da tua vida, você tem essa responsabilidade, é por isso a prensa. Analíticos ao teu redor. E tem alguém sempre olhando, paciente, para medir as nossas ações, chamado Satanás. E ele é inteligentíssimo. Mas Jesus nessa noite falou assim, as pressões internas. As pressões internas. Jesus, ele ficou aterrorizado naquele momento. Vocês não podem vigiar um pouco comigo? Vamos até ali comigo orar. Ele chama quem tem estrutura. Só que aqueles que estavam sendo preparados para uma estrutura maior, eles dormiram. Catuca teu irmão, fala assim, não é tempo de dormir, o noivo vem. Fala, não é tempo de dormir, o noivo vem. Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui nessa noite. Ah, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade de entrar em cada coração e adentrar e penetrar onde ninguém vê. Escuta uma coisa. As pressões internas, Jesus está com vontade de morrer. Quantas situações na minha e na tua vida, quanto Getsemane. Vamos falar aqui de um problema, quando acontece um problema no casamento. A angústia é tão grande que a vontade é de morrer. Quando o problema é com os filhos e você se sente incapaz de solucionar uma situação adversa, você fala, Deus, eu nasci para ser mãe ou ser pai. Talvez um problema lá fora com pessoas que um dia você confiou muito e te traíram, viraram as costas para ti e te feriram muito, seja de qualquer categoria, seja família, seja amigos, seja na igreja, não importa. O Senhor está dizendo quantas das vezes vem no nosso pensamento, a minha vontade que eu tenho é de morrer. Pois bem, Jesus está carregando o peso da morte, o peso da aflição, o peso da angústia, o peso da depressão, o peso da paura, o peso do pavor, o peso do terror, o peso da depressão, o peso da síndrome do pânico, o peso da rejeição, o peso do desprezo, o peso do apontamento, o peso da divisão. Ele está sentindo a dor dentro dele. E papai está dizendo para mim e para você, vai ter coisas que você vai sentir, porque é necessário para você saber como que acontece. Oh, Deus pega Oséias e fala para Oséias, vai lá, você vai lá no meio das prostitutas e você vai pegar uma mulher para fazer tua, porque você precisa sentir, o profeta precisa sentir a dor da infidelidade de Israel. E aqui Jesus está sentindo a dor da infidelidade, a dor da hipocrisia, a dor da falsidade, a dor da religiosidade. Ele está sentindo dentro dele, ele está a ponto de morrer, é muita coisa. Só que ele precisa vencer ele mesmo no Getsemane, para mostrar para a pastora Gi, para mostrar para a Vângela, para mostrar para, oh meu Deus do céu, a Maiane, e falar assim, você pode vencer você mesmo. Você pode vencer as tuas emoções.
Você pode vencer os teus pensamentos. Você pode vencer as tuas vontades. Você pode vencer tudo que te assola. Você pode vencer tudo que te atormenta. Você pode vencer tudo que te oprime. Você pode vencer sozinho? Comigo! Comigo! É comigo, é comigo! É com a minha presença! Só que a pressão é tão grande, que agora ele vai começar a sentir uma pressão externa. Essa pressão externa vai gotejar gotas de sangue através do seu suor. A pressão externa é que quando ele cai em si, humanidade, ele cai em si dentro daquele jardim, ele já sabia que as potestades estavam baixando. Os demônios estavam todos reunidos. Satanás assistindo. E com certeza ele já estava vendo a via dolorosa. Só que nesse momento que ele está gotejando suor, e a Bíblia vai dizer que as gotas do seu suor tornavam em sangue. Eu quero aqui abrir a primeira profecia que ele nos entrega, as lições do Getsemane, para todos nós. E se você quiser receber, receba na tua alma, no teu espírito. Jesus ia para o Getsemane porque era o lugar de costume para falar com o Pai. Então Getsemane é o lugar de dobrar joelho, é o lugar de falar com o Pai. Jesus está nesse momento orando intensamente. Orando o que, igreja? Porque é na oração intensa que você vai vencer toda a pressão externa com o poder do inferno vindo contra a tua vida. Jesus começa a orar mais ainda, tão intensamente, que ele está vendo a morte vindo na sua direção. Ele está vendo o pecado do mundo inteiro vindo sobre as suas costas. Ele está sentindo Satanás e seus demônios com a sagacidade da crueldade, da promiscuidade, da ruindade, todo tipo de coisas maléficas do meu e do teu pecado. A queda de Adão lá no jardim, aonde o pecado imperou, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora a graça precisa se manifestar. A graça não se manifesta só na cruz, ali é o carimbo. Ele está no Getsemane. Olha para o teu irmão e fala assim: a graça é um escândalo. Fala, a graça é escandalosa. Porque quem eu reprovo, ele aprova. Olha assim, quem eu desprezo, ele abraça. Quem eu rejeito, ele chama para si. Fala, seja impactado, meu irmão, pelo escândalo da graça. Fala, você não merecia, mas a graça te abraça. Eu e você não merecia, mas a graça nos abraçou. O escândalo da graça. Quem eu e você não toca, ele toca. Quem eu e você repele, ele vai lá e estende a mão. A graça é escandalosa. Ninguém vai conseguir definir tal amor esse. Me prove um teólogo na terra que estudou uma vida inteira, que prova, ele amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal, me prova quem já definiu ela, conseguiu definir o tamanho do tal amor, de tal graça. Me prova na Bíblia, me prova alguém que estudou muito, que definiu tal. Por mais que tenta definir, não consegue chegar a um determinado lugar, porque ele amou, ele amou, ele me amou, ele te amou, ele nos amou de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira,
De tal maneira. De tal maneira. Eu vou deixar você adorar. De tal maneira. 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 Ele nos amou de tal maneira. Ele falou: você é minha, você é meu. E eu não abro mão. Ele vai sofrer todas as pressões, internas, externas e espirituais. São 3 níveis de pressão. Recebe isso aqui. As pressões internas que você está passando é para gerar poder. As pressões externas que você está sofrendo é para receber autoridade. Que poder e autoridade é diferente. E as pressões espirituais que você está sofrendo é para você gerar autorização. Eu vou falar 3 níveis: poder, autoridade e autorização. Quem é que recebe isso aqui? Poder, autoridade e autorização. Me prova, pastora. E Deus lhe deu poder. Aleluia. Através do seu filho, a qual todo joelho se dobre, toda língua confesse que só Ele é Deus. Colocou nas mãos a chave da morte e do inferno. Qual é a autorização? Quando Ele falou tetelestai, está consumado, está feito e permanecerá. E Ele está dizendo: é para você, meu filho, é para você, minha filha. Ele está dizendo para nós: Getsemane, grita bem alto, prensa de azeite. Fala, prensa de azeite. Fala assim: quanto mais esmagado, quanto mais pressionado, mais valioso se torna. Fala, quanto mais pressão, mais puro é o azeite. Aleluia. Eu não quero similar, nem tabajara, nem misturado. Como é que fala? O composto está repreendido. É puro. Azeite puro. E olha que o composto tem um cheiro bom, hein? Olha aí, só parece. Fala para você mesmo: eu não quero só parecer. Eu vou ser o que Deus quer que eu seja. Jesus vai nos dar uma lição preciosa. A primeira lição no Getsemane. Ele vai nos ensinar que o Getsemane é lugar de dobrar o joelho. Em momento de angústia, em momento de aflição, em momento de dor. Jesus sempre, depois de um grande feito, depois de um grande milagre, Ele ia orar. E depois de uma grande pressão, Ele ia orar. Eu não sei se você está entendendo aqui. Eu quero falar o que nós já falamos desde o começo desta palavra, desta reunião. O Senhor está dizendo: quer vencer as tuas guerras? Orando. Quer vencer as pressões internas? Joelho dobrado. Quer vencer as pressões externas? Secreto com Deus. Quer vencer o mundo espiritual? Levanta um altar de oração. Porque a oração é a chave que abre porta. A oração é o mecanismo de comunicação com o Pai. A oração é o mecanismo, ou melhor dizendo, é a ponte de acesso com o Pai. Melhor dizendo ainda, a oração é a respiração da alma, aonde te dá acesso para ter intimidade com Ele. E Ele está dizendo: está doendo? Ore. Está doendo? Ore. Pastora, não mudou? Ore até mudar. Pastora, não houve cura? Ore até curar. Pastora, não teve libertação? Ore até ser liberto. Pastora, a porta está fechada. Ora até a porta abrir. Alabaxandarabai.
assim, a primeira lição. Nessa noite, além da prensa, Jesus nos ensina a orar. No momento de angústia, no momento de abandono e no momento da dor. Pastora, como assim? Escuta, olha a coisa que ele faz mais linda. Ele vai falar assim para os discípulos. Aleluia. Fica aqui de pé, pastora Cristina. Vem cá, pastora Roberta. Aleluia. E Letícia. Eita, agora eu entendi o que Deus me mostrou. Aleluia. Eu não sou Jesus não, tá? Eu sou filha dele. Vira nessa direção lá. Isso, as três assim. Pra cá. Isso. Não, gente. É o teatro da pastora, é assim mesmo. Jesus sai do cenáculo. Ele sai de onde? E ele vai direto para o Jardim das Oliveiras, porque ele está prestes a levar, os últimos momentos. A partir daqui desse momento, Judas vai entregar ele. Ele vai para a cruz, e domingo que vem é culto de ceia, não perca, que é o culto mais importante. Não troque a tua ceia por nada, por ninguém, por nenhum compromisso. Amém? Escuta uma coisa, aí Jesus vai falar assim, Pedro, Tiago e João. Chama os três, vamos para a oração, porque ele sai do cenáculo. Nós vamos aprender a primeira lição, aleluia, que Jesus sai do cenáculo e vai direto para o jardim. Só que lá no livro de Marcos, ele vai pegar o seu corpo e vai rasgar. E ele vai dizer assim, esse é o meu corpo que é partido. Então ele vai ser partido ao meio, por amor de vocês. Ele vai pegar o cálice, que é o suco de uva, tipificando o seu sangue, e vai falar assim, este é o meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que hoje eu faço com vocês. Só que a Bíblia diz que quando ele sai do cenáculo, é Marcos, Lucas, se eu não me engano, ou Marcos, que os três contam a história. Se eu errar, é aí um dos dois, ou Lucas ou Marcos. Ele vai contar assim, ó. Ele vai falar assim, e levantando-se Jesus, ele chama Pedro, Tiago e João. Só que ele vai cantando um hino. Fica aqui. Ele vai cantando um hino. E aqueles que vai seguir, vem aqui, dá 2 passos comigo. Ele vai cantando. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho. Está muito fraco para quem comeu hoje. Do que errar. Aleluia. Não foi esse louvor que Jesus cantou, mas imagine. Ainda que eu tenha que chorar para cumprir o propósito. Sabe o que é que Jesus está saindo do cenáculo, indo para o Monte das Oliveiras? Vem aqui comigo. Ele está indo cantando, caminhando, eu vou? Não, porque ele vive, quem sabe, mas ele está caminhando e andando e dizendo assim, para entrar no Getsemane tem que ser adorando. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Só que quando ele entra no Getsemane adorando, e Jesus está dizendo aqui, eu estou ensinando você a orar, e que a oração é completa pela adoração. E a adoração com a oração é o combo perfeito para Deus descer no cenário. Aí ele dá um passo, é mais ou menos assim, fica aqui que eu vou até ali orar. Sabe o que é que Jesus está ensinando? Eu trouxe vocês no lugar do esmagamento, mas para ter acesso ao meu Pai, vocês precisam adorar, e vocês precisam orar, e vocês precisam vigiar. E aí o que é que ele está dizendo? Não dorme, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele vem gemendo, ele vem adorando e ele vem orando. Sabe o que é que ele está dizendo para mim e para você? Eu vou levantar amigos que te dão suporte, mas vai chegar o momento que você vai ter que dar um passo, que não vai ter amigos, não vai ter pastores, não vai ter líderes, não vai ter missionários, não vai ter profetas, mas vai ter o Pai. Vai ter o Pai. Vai ter o Pai. Pode assentar, vai ter o Pai. Deus abençoe. Vai ter o Pai. Vai ter o Pai. Eu vou falar até você da glória. Vai ter o Pai. Vai ter o Pai nas tuas aflições. Vai ter o Pai na tua angústia. Vai ter o Pai na tua dor. Vai ter o Pai que não desampara, o Pai que não abandona. Quem é que conhece o Pai? Quem é que conhece o Pai?
Quem é que conhece a presença dele? Você já sentiu a presença do Pai? Sinta a presença dele aí, sinta. Sinta a graça dele te envolver. Sinta a presença dele te cobrir. O Pai que ama, ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Sabe o que é que o Senhor está falando para Ebenezer hoje? A oração precisa ser um costume, um hábito. Pastora, mas você já ora muito, eu também oro. Ele está dizendo assim, não pode sair do ambiente da oração. Algumas pessoas aqui olham para as outras e falam assim, meu Deus, que intimidade é essa? Eu quero, Senhor, me dá um pouquinho. Ele está dizendo, entra no ambiente da oração, que eu vou fazer a mais. Eu não vou dar o que o outro tem, eu vou elevar mais. Sabe o que eu acho lindo? O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai falar 3 categorias da oração de Jesus. E ele vai dizer assim que ele orou intensamente. E ele vai falar também que ele orou agoniadamente, mas ele orou triunfadamente. Não, abre tua mão, porque é semente, a oração é semente. A oração é semente, você sabia disso? Que você vai plantar no solo, chamado fé. Sabe o que ele vai dizer? O pastor, ele vai dizer assim, ó. Ele entrou, a intensidade da oração dele foi tão grande. Foi tão grande, foi tão grande, foi tão grande, intenso. Ele era tão intenso que ele estava dizendo para os discípulos, quando vocês dobrarem o joelho, não potencialize a aflição, a agonia e a dor. Eu quero que vocês potencializem a oração. Não potencialize a perseguição, a falta, o abandono, as mazelas da alma. Potencialize a oração. Eu não quero que vocês potencializem aquilo que é da natureza carnal, humana. Mas se vocês orar intensamente, ainda que na agonia, a agonia de alma, e você gemeu, o gemido sobe, a lágrima sobe, o grito sobe, e eu vou triunfar vocês através da oração. Pastora, que triunfo é esse? A palavra do Senhor diz que enquanto ele está orando, as gotas do seu suor, como sangue, ele está dizendo, meu Pai, meu Pai, o cálice é dolorido, o cálice tem dor. Se possível for, passa de mim este cálice. Mas ele estava dizendo, todavia, não faça como eu quero. Eu vou orar mais. Todavia, eu estou nas tuas mãos. Todavia, eu continuo crendo. Todavia, eu continuo buscando. Todavia, eu continuo aceitando. E ele te diz nessa noite, a oração intensa, a oração com propósito, a oração triunfante. O Senhor quer nos habilitar nessa noite. Quem é que recebe esta palavra? Quem é que recebe esta palavra? Ele vai te ativar aqui. Aleluia. Ele vai te ativar. Catuca teu irmão, falar assim, esse ambiente que você está, ele quer que você treine a oração. Sabendo ou sem saber. Nós vamos ver no Getsemane aquele que era Deus, o Filho de Deus de joelho dobrado. Por que eu e você não podemos dobrar o joelho? Escuta aqui, ó. A categoria de oração, e aqui ninguém mede oração não, viu? Em questão, porque tem orações de 3 horas que não é eficaz e oração de 5 minutos é. Quem entendeu? Mas deixa eu liberar aqui uma palavra. Ah, mas o Senhor está dizendo que é só de joelho? Aqui está o Deus vivo no Filho. Aleluia. A divindade está manifesta no Filho. E nós vamos ver Jesus em rendição. Em o quê? De joelhos dobrado perante o Pai. Jesus está nos ensinando assim. É de baixo. Não é de cima. Não é em cima. Você pode orar em pé lá na tua pia, pode orar no teu carro sentado, pode orar até na tua cama, porque eu já fiz muito isso, não ter força para ajoelhar e deitada na cama orar. Ele vai ouvir. Mas aqui também está falando de o poder de dobrar o joelho.
O inferno estremece quando nós dobramos o joelho no chão. Porque se a gente tem condição de dobrar o joelho e dar desculpa para Deus, Ele também sabe. E eu não estou aqui medindo e colocando uma fórmula específica. Tem pessoas que ela flui na oração, caminhando, andando, profetizando, guerreando. E é assim que Deus chamou para ser. E ninguém aqui está colocando um padrão específico. Mas a Bíblia mostra para mim e para você, o Filho de Deus está aqui mostrando para nós o verbo eterno, o Criador dos céus e da terra, o Senhor sobre todas as coisas. Está ensinando aqui para mim e para você, aquele que está sentado em glória. Ele está prostrado com o seu rosto em terra, mostrando uma posição de humilhação, uma posição de rendição, uma posição de entrega, para ensinar para mim e para você. É por isso que Jesus falou: eu sou o exemplo, eu dei o exemplo. É Ele falando: ajoelha na hora que a coisa apertar, para de murmurar e dobra o joelho e clama, para de falar A ou B ou C, dobra o joelho e adora, porque a adoração e a oração é o pacote perfeito para Ele descer no teu ambiente. E Ele está dizendo: eu te dei o exemplo. E ali na oração eu e você vai se esvaziar. Na oração eu e você vai aprender a conectar terra com céu, céu com terra. E Ele está dizendo para nós: é esse tempo. É esse tempo. É esse tempo. Fala: Deus te quer orando mais. Para entrar na tua casa. Segunda lição que Jesus nos ensina aqui é que quando Ele dobra e ora intensamente, dentro da prensa que Ele estava passando, Ele vai nos ensinar sobre obediência. Ele vai nos ensinar sobre adoração. Ele vai nos ensinar sobre oração. Mas Ele vai nos ensinar o modelo perfeito de obediência. Como é que está a minha e a tua obediência diante dEle? Porque o Senhor falou aqui, enquanto usava o bispo. E nós, essa semana, nós vamos orar e combater a vontade própria. Isso é para a igreja. Porque a vontade própria tem que ser deixada de lado para fazer a vontade de Deus. Jesus, Ele escolheu esse jardim para se preparar para a cruz. Ele está aqui. Jesus está revirando alguns corações. Ele foi prensado, amassado, espremido. E sabe o que eu falo mais ainda? Todas as vezes que eu estou orando, Ele foi macerado. Pastor, o que é isso? É quando alguém pega algo e me esmaga. Ele foi macerado por mim e por você. Ele ali dentro daquele ambiente, quando Ele goteja o seu suor, sangue, Ele estava dizendo: eu não abro mão de vocês. Para que 2025 nós estejamos aqui junto. Mas Ele vai dizer, Ele vai orar para o Pai. E aí quando Ele vai orar para o Pai, Ele vai dizer assim: se possível for, passa de mim este cálice. Se possível for, passa de mim este. Só que Ele vai dizer: todavia, vírgula, não faça como eu quero, cumpra-se em mim a tua vontade. Pega na mão desse crente e me ajuda a pregar, que já já nós vamos embora. Jesus vai fazer isso. Ele vai falar assim: Lucas, olha o que Lucas registra. Lucas vai dizer assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, mas sim a tua. Jesus está dizendo: o cálice é muito amargo para beber, mas Ele vai falar assim: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Quantas vezes eu e você fala assim: passa de mim essa prova, passa de mim essa situação, tira da minha casa, da minha família esse processo. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você aqui hoje, que Jesus, Ele viveu essa situação de pedir ao Pai. E Ele vai dizer: meu Pai, se possível for, tira este cálice de mim. Mas Ele vai dizer: todavia não faça como eu quero, faça como tu queres. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Eu preciso ensinar a eles o que é princípio de honra. Eu preciso ensinar a eles o que é obediência. Está doendo e eu estou sentindo. Aí o livro de Samuel ainda com a mão pegada no teu irmão.
Samuel vai dizer e vai falar: acaso tem o Senhor prazer em holocausto? Acaso o Senhor tem prazer em sacrifício? Ele vai dizer assim, quanto aquilo que é obedecer, porque ele vai falar: a obediência é melhor que sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiro. Samuel, usado por Deus, vai falar para Saul: a obediência é o que agrada a Deus. E no Getsemane, Jesus vai ensinar: ainda que dor, obedeça. Ainda que doa, fica na posição. Ainda que doa, obedece e se submete, porque tem vitória. Tem vitória. Tem vitória. Irmãos, é muito fácil. Faz a tua vontade quando tudo tá bom, né? Faça a tua vontade quando tudo tá bom. Imagina fazer a vontade quando você quer a resposta do sim. Jesus poderia me curar, te curar agora de tudo que a gente precisa. Liberar a porta que a gente precisa. Entregar o milagre que a gente precisa. Só que eu falei aqui anteriormente, o não de Deus é resposta. O não de Deus é resposta. Grita bem alto: seja feita, Senhor, a tua vontade, pois a tua vontade é perfeita. A tua vontade é boa. E a tua vontade é agradável. Jesus vai perseverar na oração. Mas escuta, quando Jesus está sendo esmagado, ele vai produzir um azeite. Pergunta qual? O primeiro tipo de azeite dentro da prensa, ele vai ensinar adoração, oração e obediência. Sim ou não? Só que ele vai também ensinar. Irmãos, aqui tem tanta lição. Se tu entrar, tu fica um ano inteirinho, igual eu, estudando só 3 versículos. Escuta uma coisa, nesse primeiro processo, ele vai mostrar para mim e para você que a azeitona, esse é o processo de fazer azeite, não vai dar tempo eu entrar muito, mas o primeiro óleo, ele é muito doloroso, porém saboroso. Você está aqui ainda? O primeiro azeite é doloroso, porém saboroso. E que azeite é esse, pastora? É um azeite saboroso e saudável. Na prensa de azeite. Para quê? Alimentação. Você vai gerar fruto, não é para você próprio comer, não. Quem vai experimentar é o outro. A manga não come dela. A uva não come dela. Mas é eu e você que vai lá no pé de manga e arranca a manga e saboreia o sabor dela. Vamos lá como é que fala? Na videira e arranca o galho. Quem já foi, privilégio teu, nunca vi. Compra na feira, né? Na caixinha ainda lavada. Olha que não quer ter trabalho. Mas para você ir lá experimentar, quem está entendendo a palavra? O primeiro azeite é considerado o azeite mais doloroso, porém é o mais saboroso e o mais saudável, porque vai servir de Você pode falar para Jesus: pode me esmagar porque eu quero ser alimento para alguém? Você tem coragem de falar para Jesus assim, ó: Jesus, eu permito o meu irmão experimentar o fruto que eu estou gerando? Você tem coragem de falar para Deus: Jesus, pode me provar o meu irmão experimentar o fruto da temperança, o fruto da longanimidade, o fruto da paciência, o fruto do amor, o fruto da fidelidade? Porque Deus está dizendo: alimento. Jesus falou: levanta a mão, pelo amor de Deus, e me ajuda a pregar, que a hora já foi. Aleluia, ele está dizendo: o primeiro azeite é para alimentar. É doloroso, mas é saboroso. É doloroso, mas é saudável. Tem gemido, tem tem ai, mas vai ser alimento. Vai ser alimento, eu te provo. Ele é o alimento perfeito, porque lá no Getsemane, ele vai declarar para mim e para você: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lá no Getsemane, sabe o que ele vai falar para mim e para você?
dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e agora eu alimento vocês. Eu alimento vocês. Eu alimento vocês. Eu alimento vocês. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E se Ele é o pão vivo, que é a palavra, coloca a mão no teu ventre, os homens também. Porque é daqui, viu, que gera. Posso ensinar algo antes de liberar? Quando o Senhor mandou eu pedir perdão para a amante do meu marido, que era, e eu falei que não, na minha razão, não, a vítima sou eu. A ferida sou eu. A desprezada sou eu. A repudiada sou eu. Tu acha que Jesus teve dó de mim? Só que ele falou: mas crente é você. Aí lá no meu secreto, isso aqui é para todos que desejam perdoar e não consegue. Lá no meu secreto, no meu quarto, naquele tapete. Eita, aquele tapete recolheu muita lágrima, mas foi os anjos que levou. Me joguei no chão. E o Senhor falou: eu vou te ensinar o que nenhum homem da terra e ciência pode te ensinar. Mas eu vou te ensinar aqui, sou eu e você. Não tem plateia, não tem amigos, não tem marido, e até o Mateus estava dormindo. Sou eu e você. E eu não vou, Jesus, eu não consigo, eu não vou perdoar. Jesus, eu tenho que... Não, Jesus, não dá. E ele falou: eu morri por ela também. Quem sabe qualquer hora entra e assiste. Jesus alcança e salva, se é que já não salvou. Foram tantas situações. Pastora, a senhora está falando testemunho vivo, curada, sarada, restaurada e vivendo o que Deus tem. Aí Jesus falou assim: ó, do teu ventre fluirão rios de água viva. Do teu ventre fluirão rios de água viva. Fecha teus olhos. Do teu ventre fluirão rios de água viva. Aí o Senhor falou: a água é a minha palavra. A água é o meu espírito. A água é a minha presença. Vai lavar a mágoa, vai lavar o rancor, vai lavar as dores, vai lavar as feridas. E alguém está falando: o que é que tem a ver ventre com aquilo que chama emoção, coração? Aí o Senhor está dizendo: gera do ventre, porque eu não quero um perdão de boca para fora. Gera das entranhas, porque eu não quero um pedido de desculpa. Gera do ventre, porque eu não quero aparência, eu quero conteúdo, eu quero alimento, e eu vou gerar através do teu perdão. Você vai perdoar, você vai liberar perdão, e não é da boca para fora. Começa a gerar no ventre, porque através do ventre vai subir para tuas emoções, e aquilo que é gerado no ventre, as tuas emoções não terão controle sobre você, não terão controle sobre o teu casamento, não terão controle sobre os teus filhos, não terão controle sobre a tua vida ministerial. Libera a palavra, Carla. Era assim que ele falava: libera a vida, minha filha, libera a cura, libera, libera. E Jesus está dizendo aqui: libera a cura. Libera a cura no teu ventre espiritual. Libera perdão no teu ventre espiritual. Libera perdoar no teu ventre espiritual. O que é isso? Do teu rio ou do teu ventre fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Oh. Ele desceu no meu quarto e ele está descendo aqui hoje. Aquilo que mais te machucou e quando você lembra ainda te fere, ele está dizendo: hoje é a noite de cura. Perdoar e liberar perdão tem uma diferença enorme. Se você fala que perdoa e não libera, ainda está tudo preso. Mas quando você perdoa e libera, sabe o que é que você faz?
você vai se divorciar da dor e não daquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai falar, eu coloco na tua conta, Jesus. Jesus está produzindo um azeite chamado alimento. Pastor, e o que aconteceu na sua vida? Ele veio. Mas escuta aqui, sabe como foi que para ele vir? Ele falou comigo. Eu levantei da oração crente, convertida, sarada? Não. Bati o pé dizendo que eu não ia pedir perdão e nem perdoar. Mesmo depois dessa experiência, para você ver como a gente é casca grossa. Só que quando eu encostei na pia, por isso que na minha pia Jesus tem tanto segredo. Quando eu encostei na pia, escuta isso. O Mateus já estava no horário de acordar, acordou, era bebê. O Senhor tirou a minha paz. Alguém pode falar assim, hoje eu estou perturbado, aflito, tribuloso, porque a gente fica mesmo. Mas Ele não tira a nossa paz. A gente pode falar assim, eu estou sem paz por algo que a gente está prevendo que vai acontecer. Ou uma situação no cenário, fala, isso não me deixou em paz. Amém? Sim ou não? Só que ficar sem paz, vocês não sabem o que é isso. Porque eu estava desobedecendo uma ordem dada. Getsemane é para obedecer à vontade dele. Ele tirou a minha paz. E sabe como eu fiquei sem paz? Foi mais ou menos durante 5 a 6 horas. E o meu filho dentro do berço chorando com fome. E eu não tinha direção dentro de uma cozinha. Eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu não sabia para onde ir. E eu não sabia aonde estava, tecnicamente falando. Como assim? Como assim, pastora? Ele tirou a minha paz. Ele falou, você não acha que você resolve com a tua mão? Eu me retiro do cenário. Se você quer fazer do teu jeito. Jesus está dizendo para nós, do teu jeito não dá certo. É do meu que é melhor. Depois de muito tempo sem paz. E o Mateus gritando muito com fome, porque já tinha dormido, foi uma manhã de consagração com Deus. Era a semana inteira, eu tinha chegado em casa, tive esse particular com Deus e fui para a pia para fazer a comida dele. Eu fiquei horas dentro daquela cozinha. Escuta uma coisa, testemunho. E eu não vou me ater no testemunho. Escuta uma coisa. Naquele momento passou 1 hora, 2 horas, a gente chegava em torno de 11 horas, 1, 2, 3. E ele gritando naquele berço, gritando. Eu não tinha direção. Vocês não sabem o que é não ter a paz do Espírito Santo. De alguém que já desfrutou línguas estranhas, dons espirituais e altar ministrando a palavra. Não queira viver. Pastor, parece que meu ministério não está o mesmo, a unção não está a mesma, mas ele não saiu, ele não tirou a tua paz. Estar sem paz é algo terrível. Eu lembro que naquela ocasião, escuta uma coisa, naquela ocasião eu demorei, e até que da minha alma, Jesus é tão misericordioso, que eu gritei bem alto, me ajuda. Quando eu falei, era tudo que Jesus precisava. Me ajuda. Ele voltou. Quando eu falei, me ajuda a fazer a tua vontade, porque de mim mesmo eu não consigo. Quando eu falei isso, eu caí no chão, na minha cozinha. Nesse mesmo momento, dentro da casa da diaconisa Kelly, minha linda, amada, companheira de guerra, Jesus fala com ela e fala na caixa de leite, pega essas 2 caixinhas de leite, pega nas tuas 2 mãos, levanta ao meu altar e consagra que é remédio para o sangue do Mateus. Amandagaia subicomandarabandai. E aí falou, agora vai até a rua de baixo, pega a batata, pega a mandioquinha, pega a cenoura, porque será remédio para o sangue do Mateus. Amandai, subicomandarabandai, porque a minha filha ouviu e obedeceu, e hoje mesmo eu levaria ele para UTI. Amandai, subicomandarabandai, para ela me obedecer, e aquilo que foi liberado no sangue dele, hoje eu entro com cura. Aquilo que foi liberado para ele, você não está entendendo, crente. Tem tanto testemunho. Cheguei na igreja chorando. Eu falei, eu vou obedecer o que Deus mandou. Vem ela marchando com a sacola. Vem ela marchando, ninguém encosta nela, quer em mim. Ninguém chega perto dela. Assim diz
diz o Senhor, ele é meu. E por causa da tua desobediência, eu ia recolher, eu ia te moer. Alguém olha para a pastora Carla, não sabe as moendas que eu passei no secreto. Pega na mão desse crente aí. Ela veio marchando e falou assim, ó, ninguém toca, nem você nem ninguém. O Senhor mandou ela comprar os legumes para sopa, mandou ela fazer uma sopa e mandou que seriam os legumes, Deus mandou, a da semana inteira. Porque nessa época não tinha também legumes na minha geladeira. Porque o pagamento, aquilo que era suprimento para casa, era gastado com as mulheres do motel. Mas entenda uma coisa, o Deus que trabalha, o Deus que moe, o Deus que esmaga, é o Deus também que respalda, é o Deus que cuida, é o Deus que levanta. Quando ela chegou, ela falou, não beba desse leite, é remédio. Não come desse legume, é remédio. E diz o Senhor para ti, ele é meu profeta. Separei no teu ventre para ser o teu companheiro da jornada. E eu ouvi o teu clamor. E deu o horário por volta das 5 horas. Quando tu gritou e falou, eu preciso da tua ajuda. Pois hoje ele te encoraja. Satanás perdeu dentro daquela empresa. Satanás perdeu dentro da tua casa. Satanás perdeu dentro da vida do Mateus. E sobre a tua vida. Porque tu e a tua casa levantará a bandeira dizendo, ele salva, ele transforma, ele liberta, ele cura. Alabashandarabai, rabastei kamandarabai. Caí de joelho no chão. E ainda o Senhor falou, e é para colocar as 2 sacolas no altar. Porque enquanto o culto acontecer, eu vou fazer dos meus mistérios. O Mateus tinha nascido com dermatite atópica. E vira e mexe ele ficava, todo mundo sabe, né? Um dia chegamos na consagração, meu pastor deu um banho nele, literalmente. A Demi congregou comigo. Ele conhece, deu um banho de azeite. Banho, sabe o que é banho de azeite nele? Banho de azeite. E a pele dele foi igual de Naamã. Ficou lisinha, curado. Curado, ele era tão gordinho, as dobrinhas ficavam tudo cheio de ferida. E aí o Senhor me fez lembrar, eu curei uma vez, mas por causa da tua desobediência, aquilo que Deus reverteu no sangue dele, Satanás tinha vindo com os 2 pés, porque eu disse não para Deus. Satanás veio com as 2 patas sujas, com a fúria dele, porque eu quis desobedecer. Satanás achou a portinha, a frechinha para entrar. Mas Jesus está dizendo para alguém aqui, a prensa é para você produzir alimento. E este alimento vai curar, este alimento vai restaurar, este alimento vai levantar. Levanta a tua mão nessa noite, porque papai está dizendo aqui para mim e para você, ele ainda cura a pele, ele ainda cura o sangue, ele ainda cura a medula, ele ainda cura as emoções, ele ainda cura a mente. Adore a ele, adore a ele, adore. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Pastor, e depois? Todo mundo está querendo saber depois, né? E depois eu fui pedir perdão. Gerado daqui, para vir aqui, para poder declarar aqui. Entendeu o processo? Numa próxima eu conto essa parte, porque é longa. Amém? A senhora foi pedir perdão, fui. E eu pedi perdão num dia, na mesma semana Deus transferiu ele de lugar. Porque é assim que Deus faz. Fala para o teu irmão, fala assim, o azeite que você está produzindo vai ser testemunho. Fala assim, o segundo azeite que Jesus estava produzindo foi extraído de uma forma intensa. Fala combustível. Fala a oração intensa. O esmagamento intenso vai gerar combustível. Fala lamparinas acesas. Azeite na reserva. Buscando a reserva todos os dias. Fala combustível. Levanta a tua mão, levanta a tua mão.
Ele diz assim: não pode colocar uma lâmpada acesa debaixo da cama, mas tem que colocá-la no velador para iluminar toda a casa. Aí Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. Rabastei kamandarai, ramancho comandarebi onde calabraforgia. Ele estava dizendo: eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim jamais andará em trevas. Aí ele vai dizer: eu escolhi vocês como luz, seja luz nas trevas. Eu chamei vocês como combustível, ilumina. Eu chamei vocês como lamparina, derrama azeite. Ele está dizendo: a minha palavra em vós é lâmpada para os vossos pés e luz para o vosso caminho. Ele está dizendo: eu chamei vocês para iluminar a escuridão. Eu chamei vocês para propagar o evangelho da verdade. E ele está dizendo: combustível, eu vou derramar combustível sobre a vossa vida nessa noite. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E aquele que está nele não andará em trevas. E ele está dizendo para nós nessa noite, neste lugar: oh, ele está dizendo: nós somos astros desse mundo. Não é astro de Hollywood, não é astro da Fox, não é astro da Marvel. Ele está dizendo: astro do mundo, que vai brilhar mais que a lua, que vai brilhar mais que o sol. O que é isso? Através da palavra. Aleluia. Se coloque em pé. Jesus, ele vai produzir esse segundo azeite, que é combustível. Primeiro é alimento, segundo combustível. Terceiro azeite que ele vai produzir, fala assim, é o unguento. Fala, tem nardo aí? Fala, especiarias. Esse tipo de óleo, irmãos, ele é como remédio para cicatrização. Eu não sei se a igreja está entendendo a profundidade dessa palavra liberada nessa noite. A minha preocupação não é que você pule igual a semana passada, é que você receba. Remédio para cicatrização de ferimentos profundos. Essa palavra é tão profunda que tem pessoas que está aqui, que já era para estar aqui no altar, para combater todo tipo de bactéria e doença, para combater todo tipo de dilaceração, para combater todo tipo de retaliação. Alguém já pegou um peixe? Vou imitar aqui, ó, gordinho, Rogério e Adilson, os peixes. Você, para fazer um tipo de tempero, você vai pegar, ele vai cortar ele de ponta a ponta. É assim ou não é? Não tirar o filé, não é isso? Especificamente de um peixe. Vocês fazem aqueles cortes retinho para pegar o tempero? Jesus está dizendo: eu tenho um unguento aqui para derramar em vidas, para curar esse tipo de ferimento. É que eu lembrei do peixe. Eu gosto de usar muito o que eu sei da terra. Quem entende? Já tem uma doida aqui por Jesus. Aí o Senhor falou assim para mim: as bactérias, elas vêm através de inseto. Já tem mais um aqui entendendo a mensagem. E esses insetos na ovelha são livres através do azeite que é passado na cabeça, nos olhos, no ouvido, para que as moscas não posem e coloquem os comichões, aqueles bigatos lá que vocês sabem. Aleluia. Aí Jesus vai falar assim: eu produzi unguento dentro do Getsemane, aplicando a palavra para a nossa vida e conectando com Isaías 53. Pelas minhas pisaduras, vocês serão sarados. Jana, prepara aquele louvor ainda aqui. Palavras da Lauriette. Aleluia. Aí o Senhor está dizendo assim: eu quero derramar o azeite, o unguento. Você é capaz de vir à frente e falar: Deus, eu abro mão da minha dor para me receber esse azeite para curar? Quem foi retalhado, ferido e machucado, porque ele precisa derramar o quarto azeite.
Ele precisa derramar o quarto azeite. Que azeite é esse? Da unção. Amandai, assubi, comandarabandai. Jesus está te chamando aqui na frente. Eu preciso encerrar o culto. Esse azeite da unção é para um revestimento. Pastor, eu tenho que ajoelhar? Não precisa se você não quiser. Aqui é quem tem fé e está se derramando. Porque sabe o tamanho da sua dor. O tamanho do seu vale. Pelas suas pisaduras eu sou sarado, você é sarado. Mas ele está dizendo assim para mim e para você. No Getsemane, o terceiro azeite que ele produziu, unguento para curar, para sarar. Mas o quarto azeite que ele produziu é unção. Pastora, que unção é essa? A palavra do Senhor vai dizer que esse tipo de óleo é ungido profeta, sacerdote, ministro, pastores. Mas ele tem para mim, para você aqui, esse azeite para descer na nossa cabeça, para descer nas nossas mãos, para descer sobre os nossos pés. Eu não sei qual é a tua dor, mas este azeite, o Senhor está dizendo, é o azeite que te libera, é o azeite que te dá o encargo do ID, é o azeite que te prepara, é o azeite que te libera, é o azeite que te instrui, é o azeite que te firma. E ele está aqui nessa noite, porque depois desse processo, Jesus vai dizer assim: há consolo e bálsamo pela presença do Eterno.